Olá, no Desinformando de hoje, a ruim da semana é a Sora vai te pegar. No Se Informa, ação para competência, um conceito muito legal para se estudar e aplicar. No Fake Old, o efeito Mozart. O que será isso? Desinformando está entrando agora. Olá, seja muito bem-vindo ao Desinformando. Estamos aqui de novo, eu sou o professor Cláudio Magalhães, sempre do meu lado, trazendo todas as informações contra a desinformação, nosso jornalista e pesquisador, doutorando em desinformação, Diego de Deus. E olha, aproveita que você está aí, dá uma curtida, indica pra gente esse belíssimo videocast para as pessoas, para ficarem espertas contra esse grande mal do século. Registre-se aí, vá lá no nosso canal, você que já está aqui, manda para todo mundo o nosso canal da Democracia da Desinformação. Acompanhe também os nossos vídeos anteriores. É legal para a gente escutar, porque a gente também está no podcast, lá no Spotify e também no YouTube Music, ok? Vamos perder tempo mais não. Depois de ter feito tudo isso, vamos saber o que está rolando, o que rolou nessa semana, para que você possa estar informado contra a desinformação. Roda a vinheta da ruim da semana. Diego, você me surpreendeu essa semana, como sempre, né? Eu achando que eu sou um sujeito antenado, você me manda um vídeo, eu faço joinha, curto pra caramba, e você me joga na cara que é inteligência artificial. Cara, eu fiquei ainda mais assustado que estou. Conta essa história para nós. Pois é, professor, uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. A gente está falando da Sora, que é a nova ferramenta de IA, de produção de vídeos por meio de ferramenta de inteligência artificial, feita pela OpenAI, que é também a dona do ChatGPT, né? Essa ferramenta ela foi lançada na última semana, a princípio, somente para usuários de iPhone que moram nos Estados Unidos e no Canadá, mas não demorou muito para que o brasileiro desse seu jeitinho e conseguisse gerar esses vídeos também aqui no Brasil e compartilhá-los, melhor dizendo, nas redes sociais aqui no Brasil. A gente vai até rodar aqui alguns exemplos de vídeos feitos por essa Sora, que de fato eleva o patamar de vídeos produzidos por inteligência artificial a um nível que até então a gente não tinha visto. É impressionante a fidelidade e da maneira como que você consegue, por meio do prompt, criar um vídeo extremamente realista. Vamos lembrar que no meio do ano a gente teve também o lançamento do VO3, que era uma ferramenta de geração de vídeos por IA do Google, que já chamou muita atenção, mas de fato a Sora eleva esse patamar a um nível que a gente até então não tinha visto. Aqui uma matéria do Tech Tudo que explica como que funciona essa ferramenta, né, de que maneira que ela pode ser utilizada, alertando também para os riscos e as dimensões éticas sobre o uso dessa ferramenta, principalmente se a gente considerar, por exemplo, as deepfakes, né, que são vídeos de manipulação de áudio e imagem, que até então muitas vezes era bastante precária, mas com a utilização do OpenAI, isso foi elevado a um nível que até então a gente não tinha visto, como a gente falou agora há pouco, e então é de fato algo para a gente ficar atento. Eu vou compartilhar aqui alguns dos vídeos para que a gente consiga ver como que essa ferramenta procede, e são vídeos em português, né? Só para a gente poder contextualizar isso também em termos daquilo que a gente tem presenciado e que tem compartilhado muito nos últimos dias aqui no Brasil especificamente. Vai devagar, rapaz. Tá firme, ó. Eita! Quebrou! Ai, meu Deus! Oxi, ficou atalado de vez. Ave Maria, agora só no trator do vizinho pra puxar. Polícia, para agora! Não vou voltar pra cela. Larga a espada e deita no chão! Não hoje. Taser pronto. Última chance, Leão! Disparando. Boa tarde, cidadão. Documento do veículo, por favor. Olha só, amigo, você não pode dirigir sozinho, tá? Artigo do Código de Trânsito. Cadê o tutor? O de soja aqui em Mato Grosso está acelerado. Segue o AgroNews para acompanhar os detalhes. E é isso. Caramba, hein, Diego? E olha só que coisa maluca, né? Eu mesmo já recebi um bocado desses vídeos de amigos e amigas que me mandam, olha que legal, vamos curtir, papapá. E, na realidade, eu só notei porque você tinha me dito
E, por enquanto, tá aparecendo a marquinha da Sora ali do lado, para você falar, opa, esse aqui é artificial. Óbvio que essa marquinha vai sumir, se é que já não está sumindo em alguns lugares, não é? Pois é, porque pelo menos é um marcador que a gente consegue identificar que é produzido por IA. Mas uma pessoa, por exemplo, que não sabe que a Sora é uma ferramenta de inteligência artificial, nem mesmo esse marcador é o suficiente, né? É verdade. A mesma coisa da piada, que muitas vezes é irônica, é satírica, que ali faz algum tipo de discurso que é satírico, e tem que colocar a hashtag contém ironia para a pessoa entender que aquilo é piada e que aquilo não é verdade na última instância, né? E aí, nesse caso, a gente viu, você consegue criar todo um setting, por assim dizer, do vídeo como você quer. A qualidade de imagem, se é a imagem de uma bodycam, como os policiais usaram ali, né, nos vídeos que a gente viu, imagens de câmeras de segurança, imagens de celular. Então, assim, a partir do prompt, você consegue criar todo esse setting, por assim dizer, para aumentar ainda mais o nível de realidade desses vídeos. E é um negócio impressionante, porque eu gosto de ver, assim como um monte de gente, de bichos, né? Cachorrinho, gato, essas coisas, os primeiros que me chegaram foram sobre esses. E isso é muito difícil de você reproduzir por causa dos pelos, né? Sempre vai ter um problema tal. Então eu conseguia notar antes, quando você tinha ali uma manipulação. Cara, eu não consegui perceber. Se não é a marquinha do Sora e da Sora você ter me dito antes, bicho. Tanto é que eu passei para frente, falei assim, né? Eu passei para frente, não recebi, e falei assim: olha, é inteligência artificial. Cara, é um negócio maluco mesmo. Nós vamos falar sobre isso no nosso último quadro, para ver o que você pode dar alguma dica para a gente, né? Eu acho difícil, mas toca lá. Vamos buscar ciência para nos ajudar? Roda aí. Diego, então quer dizer que agora nós temos uma outra maneira de olhar a educação contra a desinformação. Você está estudando uma área que parece ser muito promissora, não é? Conta um pouquinho sobre isso. Isso, professor, para nós aqui do Brasil e na América Latina, de maneira geral, e até mesmo em alguns países da Europa, esse é um conceito que ainda é pouco explorado, mas principalmente nos países nórdicos, isso tem sido material de estudo já pelo menos desde a década de 80, claro, focada em outras questões, mas agora pensando principalmente nesse contexto de desinformação, que é a articulação que eu estou pretendendo realizar na minha atual pesquisa de mestrado, que é o conceito de competência de ação ou competência para a ação, do inglês Action Competence. Aqui um artigo de revisão que foi feita por pesquisadores da Universidade de Jönköping, na Suécia, a Pia Andersson, o Lili Augustin e a Renira Gambarato, que é uma professora brasileira que é vinculada, né, a essa universidade sueca, onde eles fazem toda essa dimensão. Então, esse conceito ele nasce na década de 80, na Dinamarca, muito pensando na educação ambiental, pensando em como que as pessoas poderiam desenvolver competências para agir de maneira mais sustentável, pensando no meio ambiente, mas de uns anos para cá, de umas décadas para cá, melhor dizendo, esse conceito, até pela sua abrangência, começou a ser aplicado em diversas esferas da sociedade, principalmente pensando, né, em como que cidadãos podem agir de maneira mais eticamente orientada, de maneira que promova a noção mais ampla de sustentabilidade. E aqui a relação que as autoras fazem é justamente essa relação de sustentabilidade social, que foi algo que a gente já trouxe, né, em alguns episódios anteriores aqui do Desinformando. No âmbito da desinformação, qual que é a relação, né, que eu tenho pretendido traçar, principalmente quando a gente fala da crise epistêmica, que é essa desconfiança sobre as instituições democráticas, sobre o trabalho jornalístico, sobre a ciência e assim por diante. Principalmente no sentido de desenvolver nos indivíduos essas ações que permitam eles serem mais críticos, não somente sobre o consumo de informação, né, porque a pessoa está ali parada e essas informações chegam a todo momento em qualquer lugar, mas principalmente como agir a partir desse cenário. E aí os estudos de literacia midiática podem ser o suporte para que essas ações de competência sejam desenvolvidas. É mais ou menos como se fosse uma metodologia avaliativa, de que maneira que essas ações serão avaliadas a partir do desenvolvimento dessa competência para agir na sociedade, né? Gostou aí, pessoal? Que está vendo sobre isso? Vamos falar um pouquinho mais ainda nesse episódio. Segura aí, vamos dar uma pausa.
porque vamos nos divertir um pouco com o nosso conhecido e gostoso Fake Old. Roda a vinheta. Diego, o que é o efeito Mozart? Vamos lá, professor. Na década de 90, teve um estudo realizado nos Estados Unidos que mostrou que estudantes universitários teriam um desenvolvimento cognitivo maior ou de maior eficiência após ouvirem canções do Mozart, né? Um grande músico clássico aí de séculos passados. Um dos mais famosos, Beethoven, Mozart, né? São os principais nomes quando a gente trata a respeito disso. Só que a mídia compartilhou esse estudo de uma maneira muito mais do que ele realmente foi, ou muito mais aquilo que ele mostrou. Como se pessoas que ouvissem Mozart fossem ou se tornassem mais inteligentes só pelo fato de ouvir a música. E isso começou a ser chamado de efeito Mozart. Não demorou muito para que alguns pais começassem a colocar Mozart para os seus filhos ouvirem, inclusive enquanto bebês, para que supostamente eles crescessem mais inteligentes do que os colegas. É claro que isso não passou de um mito. Mas estudos mais recentes revelaram, por exemplo, que a música de Mozart, a partir das suas notas, da sua melodia e tudo mais, consegue acalmar o cérebro, por exemplo, de pessoas que têm epilepsia. Então, de fato, ela tem uma incidência cientificamente comprovada sobre determinadas pessoas ou determinados grupos. A música para a gente mesmo, né? Não precisa também tanta pesquisa para a gente ver que realmente uma boa música clássica causa na gente efeitos, que são efeitos calmantes ou outros tipos de efeitos que podem realmente... Agora, fazer com que as pessoas sejam mais inteligentes, aí me ajuda aí, né? Bom, estamos chegando no final. Roda aí o quadro que todos estão esperando depois de tudo isso que a gente conversou. Roda aí o Pré-Verdades. Diegão, olha só, você apresentou um problemão no início, né, que é o Sora, e depois você falou de uma coisa muito legal, que é esse novo olhar pela ação da competência. Será que a dica importante já para esse novo ambiente de inteligência artificial seria cuidar das ações para competência? Dá um exemplo de uma ação dessa para a gente poder encerrar o nosso episódio. Com certeza. Claro, o Sora ainda não chegou no Brasil, mas como a gente já viu, tem muito material brasileiro sendo produzido por meio dele, a partir do jeitinho brasileiro, seja lá qual jeitinho esse for, né? Uma das limitações que a gente sempre observava dos experimentos e tudo mais relacionados à literacia midiática é que muitas vezes a gente focava muito naquela ideia de incentivar o pensamento crítico, a leitura crítica sobre a mídia, sobre o consumo de informações e tudo mais, e também, em alguns casos, em como aplicar esse conhecimento, né? A ideia de letramento parte muito disso, né? O uso social que eu dou do conhecimento que eu possuo, né? Para além de uma ideia de alfabetização entre codificação e decodificação de textos e assim por diante. A ideia de letramento parte desse uso social orientado de maneira crítica no âmbito social, como a gente disse. Dentro desse escopo de ação para competência, o interessante é a gente pensar em como que isso pode nos ajudar a avaliar essas ações de letramento midiático, por exemplo. Porque uma das grandes dificuldades, não vou nem citar um exemplo, mas pegar o macro, por assim dizer, é justamente como que a gente consegue avaliar determinados experimentos, por exemplo, focados à desinformação. O S-Informa da semana passada mostrou, por exemplo, que ações específicas de literacia midiática não conseguem ter um efeito razoável a longo prazo, porque aquilo se perde, aquilo não é uma formação que ocorre, são ações isoladas, e isso é a mesma coisa que nada. Mas se a gente pega um experimento que vai ser desenvolvido a médio ou longo prazo, e dentro desse elemento você atribuir, por exemplo, todas as metodologias de action competence que a gente viu que foram desenvolvidas nas últimas décadas, pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente conseguir avaliar o impacto, de que maneira que essas ações de competência foram executadas, e a partir daí você consegue ter uma metodologia avaliativa com base nisso, que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer agora na tese de doutorado, trazer essa contribuição para o campo, porque a parte avaliativa é sempre muito complicada.
Cara, nós vamos falar disso muito ainda, pessoal. Então não perca os próximos episódios. Esse aqui fica por aqui. Um abraço! É isso aí, pessoal. Até a próxima.